Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Tome seus lugares. É um prazer e uma alegria estarmos juntos novamente para celebrarmos o Senhor, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Para você que está em casa nos acompanhando pelo sistema online, é um prazer, uma alegria. E é muito bom ter você conosco. Sabe, hoje eu gostaria de conversar um pouco com a igreja a respeito de neurociência. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos, o que tem a ver neurociência com a palavra de Deus? O que tem a ver sistema neuronal com a palavra de Deus? Na realidade, os nossos neurônios, o cérebro, a sinapse, os mais de 98 bilhões de neurônios que tem no nosso crânio, é de Deus. E na década de 70, através da guerra entre Estados Unidos e América e etc., o governo americano optou por investir muito pesado na parte neuronal. Até porque a antiga União Soviética estava tentando fazer algum trabalho, etc., contra os soldados americanos. E o governo americano começou a investir nesta ciência, que hoje é conhecida por nós como neurociência. A neurociência, ela é recentemente nova, ela está sendo ainda estruturada. Mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, poderosa, ela é eterna, ela existe desde o princípio e nós estávamos lá. Quando o Senhor nos criou, quando nós estávamos lá no pó da terra, lá naquele momento o Espírito Santo de Deus soprou sobre as nossas narinas e deu o fôlego de vida, e aquele dínamos, aquele poder, fez com que o nosso cérebro começasse a funcionar. E isto é maravilhoso, é extraordinário, O elefante tem o cérebro 3 vezes maior que o nosso e, no entanto, não consegue fazer ações que nós realizamos, A minhoca tem apenas 60, 80 neurônios e nós temos 86 bilhões. Enfim, quando olhamos para a vida de Elias, veja, por exemplo, a vida de Elias. Vamos abrir no capítulo 19, do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. É impressionante o que Elias nos ensina sobre essa questão neuronal. Quais são as perspectivas de servo de Deus em relação à fuga? Onde é que começa a fuga? Onde é que começa a ansiedade, a depressão? Onde começa a tristeza? Onde começa a irritabilidade? Elias passou por todo esse processo sendo um homem como eu e você. Mas, no capítulo 19, e eu acho que o versículo é o versículo 9, está aí, diz assim: eu peguei uma espada de outro guerreiro, e aí quando você pega a espada de outro guerreiro é difícil para você. 19:9. Ali entrou onde? Em uma caverna, e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. E o que o Senhor perguntou a ele? Vamos lá, o que o Senhor perguntou para ele? Isso, em trocadilhos, o que o Senhor falou para Elias foi isso aqui: Elias, fuja, vá para onde você quiser. Não importa onde você esteja, Elias, eu vou te encontrar. Eu tenho a sua vida nas minhas mãos. Eu consigo te monitorar. Esta frase que o Senhor fala para Elias foi em um momento de muita complicação emocional que Elias estava experimentando. E a maioria de nós conhecemos a história deste profeta. Apesar de não ter uma história
familiar, sacerdotal, não ter uma história ministerial muito extensa, mas ele foi impactante e ele expressou a vontade de Deus em basicamente tudo o que fez. Mas nem por isso deixou de experimentar tristeza profunda. Nem por isso deixou de experimentar o que nós experimentamos muitas vezes, que é a solidão, a angústia, a depressão e etc, etc. Alguns meses atrás, uma irmã me procurou e pediu para que nós orássemos pelo filho dela, e ela disse para mim: pastor, o meu filho, 8 anos, toma 7 comprimidos, todos os dias, comprimidos antidepressivos, com 7 anos de idade para 8 anos. Pensa. E eu orei e falei: minha irmã, nós não podemos aceitar isso, nós iremos orar, o Senhor irá reduzir essa quantidade de antidepressivos para 3, depois de 6 meses nós iremos continuar orando e o Senhor irá reduzir para 1, e ele com certeza será livre desses antidepressivos. É fé, é fé. Mas quando falamos de fuga, não estamos falando da fuga física. Elias não saiu correndo da caverna. Elias não saiu em desespero, fisicamente falando, mas Elias passou a entender que aquele momento era um momento de reflexão. Por quê? Porque na maioria das vezes, 99,9%, a fuga do ser humano não é física. A nossa fuga, a sua fuga como servo de Deus, na maioria das vezes não é física, mas ela é emocional e começa no sistema neuronal, no córtex. Começa aqui. Elias experimentou isso, você experimenta isso, principalmente você e eu, pela quantidade excessiva de informações que nós nos deparamos. Veja só. O que é tristeza e o que é depressão dentro dessa característica? Tristeza pode ser definida como um momento, assim como os outros sentimentos, é um momento simples. Um momento onde você perde alguém, você chora, no outro dia você tenta reverter a situação, algumas semanas, ou seja, passou por um momento de tristeza. Quando se termina um relacionamento, você fica triste, chora, logo aparece um novo amor e tudo começa de novo. Quando você sai mal nos negócios, aí você se entristece. Quando você discute um pouquinho com alguém, fica um pouquinho triste, e isso é tristeza e é normal e é comum. Todos nós experimentamos isto dentro da normalidade. Mas quando esta tristeza, ela começa a cair para o processo de ansiedade, quando começa a alterar o apetite, quando começa a reduzir ou aumentar o sono, quando começa a manifestar a falta de energia física, ou seja, eu não tenho força para nada, quando a incapacidade de concentração se manifesta, quando existe a falta de motivação, quando você prefere o isolamento à convivência social, quando você se torna uma pessoa extremamente irritadiça, quando você começa a ter delírios, quando a realidade já não é mais adequada para você, ou infelizmente quando chega ao ponto final, que é o ponto de tirar a própria vida, estes sinais são sinais expressos de que a depressão chegou. E esta realidade, ela está presente no meio da igreja. É o mal do século. É o mal do século. Nós trabalhamos com educação e olha, impressionante. Os adolescentes, jovens, crianças, uma parte assim que é assustadora. Eu estou falando de 2, 3% de uma sala. São crianças que dependem de medicamentos antidepressivos. E aí, dentro da depressão, nós temos o tal do TD, transtorno depressivo distinta, o TDA, transtorno depressivo ansioso, que é a grande maioria, o TDP, transtorno depressivo psicótico, e o TDPP, que é o transtorno depressivo pós-parto. Todas estas ações emocionais, neuronais, elas nos levam à fuga. Nos levam à fuga. Não fuga física, mas a fuga emocional.
E você, quando experimenta isto, parece de fato assim que, poxa vida, essa dinâmica, este sentimento, eu ainda não tinha experimentado e estou amedrontado. E fugir é viver à deriva. Fugir é ser levado para trás. Fugir é entregar os pontos. Fugir é escapar. Fugir é fugir. Fugir é dar no pé. Fugir é tornar desleal ao chamado de Deus. Quando você experimenta, ou quando o ser humano experimenta a depressão, que é um grau a mais da tristeza aguda, ela não tem ânimo para exercer o ministério. Elias estava nesta fase. Dentro daquela caverna, ele chegou a desejar a morte. Ele falou: Senhor, o negócio é o seguinte, eu estou realmente arrasado, acabado, eu estou chateado, estou triste, estou em processo de querer me acabar. E aí eu pergunto, é possível fugir de Deus? É possível fugir de Deus? Não, a resposta está em Jeremias 23, 24. Coloca na tela, por favor, esta resposta, e eu quero que você lance âncora sobre esta pergunta. Não, nunca será possível fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Veja o que diz lá: poderá alguém fugir-se, esconder, escapar? Poderá alguém simplesmente sair da presença do Senhor? Não, não. O Senhor é aquele que enche os céus e a terra e ponto final. Mas lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, ocorreu a primeira fuga. Quando o Senhor olhou para aqueles abençoados servos de Deus, lindos, maravilhosos, que estavam no jardim, estavam sob a direção de Deus, e Deus perguntou para eles assim: ei, cadê vocês? E o que eles fizeram? Eles fugiram da presença do Senhor. A primeira fuga, abrindo espaço para que o nosso sistema neuronal fosse impactado pela influência de Satanás. As nossas emoções, as nossas decisões foram ali violentamente impactadas. E a partir daquele ato, a humanidade, o ser humano, infelizmente, só ladeira abaixo. E hoje nós experimentamos de forma efusiva este processo de depressão nas igrejas. Nós que exercemos o ministério sabemos quantos atendimentos nós acompanhamos por este processo. É orar, é encaminhar, é fazer e tal, etc. Mas enfim, você e eu não podemos de forma nenhuma fugir da presença do Senhor, mesmo sabendo que lá no Éden houve uma fuga, mesmo sabendo que Jacó fugiu de Labão por desobediência à vontade de Deus, mesmo sabendo que Moisés fugiu de Faraó lá em Êxodo capítulo 2, mesmo sabendo de forma muito fresca, como foi ministrada domingo passado pelo pastor Rogério, que Jonas foi um fujão classe A. Jonas foi o fujão exemplar que a Bíblia nos coloca. E eu fiquei com dó dele domingo passado, porque ele foi parar naquele peixe, e o pastor Rogério falou que lá naquele peixe, dentro daquele peixe, a situação era terrível, caótica. E quantas vezes nós pensamos que conseguimos fugir de Deus e optamos pelo nosso mundo interno? Optamos pelo isolamento e ouvimos de algumas pessoas dizendo assim: Deus me abandonou. Mas você é servo de Deus, você é homem, mulher de Deus, é impossível Deus te abandonar. Nesse momento de angústia, de solidão, de tristeza, que o profeta Elias enfrentou, experimentou, Deus esteve com ele, e o nosso Deus continua o mesmo, e continua dizendo para você a mesma resposta que ele
motivou Elias, fez a pergunta para Elias e continua fazendo essa pergunta para mim e para você. Por que é que você está na caverna? Sai da caverna, vivar as suas emoções. Não precisa, você não consegue, não precisa esforçar que você não consegue fugir de mim. Jonas tentou de todas as formas e não conseguiu, e as boas novas que eu tenho para você é que você não irá conseguir também. Você não irá conseguir fugir das mãos de Deus. Não irá, e ponto final. Por quê? Porque Ele zela por você, Ele cuida de você. Agora entenda um fato. Quando o Senhor encontrou com Elias ali na caverna, Elias compreendeu algumas situações que você precisa compreender. Primeiro, o fato de você e eu estarmos experimentando a depressão, se é que estamos, nós devemos entender que Deus não está limitado a agir de acordo com a minha maneira. Deus é soberano, é extraordinário. E Ele não se limita a você. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é eterno, Ele é soberano. Eu e você não conseguimos enxergar absolutamente nada. E é por esta razão que Ele tem prazer em cuidar de nós, em zelar por nós. E aí nós precisamos compreender o cuidado de Deus com as nossas habilidades cognitivas, emocionais, neuronais. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso um pouquinho a mais. Esse cuidado de Deus é tão extraordinário que alguns anos atrás eu assumi a direção pedagógica de uma instituição educacional e eu fiquei muito tenso, porque o meu ministério não é ser diretor de colégio. Meu ministério não é ser administrador de colégio. E eu comecei a administrar aquele colégio e luta vai, lutas vêm. E um dia eu saí definido a abandonar aquela instituição. Na hora do almoço, a instituição tinha me fornecido, eu morava na casa da instituição, carro, salário, telefone, tudo bom salário, bônus. Na hora do almoço eu saí e falei, hoje é o meu último dia que eu venho para este colégio. Meus irmãos, atravessei a rua e tinha um senhor, um bêbado encostado no poste. Eu acho que eu já compartilhei esse testemunho aqui, mas vale a pena para mostrar o cuidado de Deus. Tinha um bêbado encostado no poste e aquele bêbado encostou, parece que ele segurou aquele poste, olhou para mim e falou, ei, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu não tinha como desviar dele. E eu sou servo de Deus, falei, vou ter que dar uma atenção, ainda que ele esteja bêbado. Ele olhou e falou, você está pensando que esse negócio aí de ser diretor não é ministério? Isso aí é ministério, hein? Você fica esperto. Você fica esperto. Eu falei, não. Eu falei, você é crente? Não tem lógica, você só pode ser crente. Estou usando a linguagem dessa. Não, eu só estou te falando isso, você fica esperto. Eu falei, gente do céu. Deus usa a mula, mas Deus também usa um bêbado que estava fora da... Meus irmãos, essa experiência mudou totalmente a minha visão. Eu estava triste, chateado, angustiado, sem direção, e a onisciência de Deus fez com que aquele moço fosse usado para redirecionar. Naquela tarde mesmo, eu voltei para o colégio, dobrei os meus joelhos na sala, pedi perdão para o Senhor, falei, Senhor, refaz a minha visão, reestrutura a minha visão. Eu sou teu servo e eu quero exercer o ministério aqui. Eu quero abençoar este colégio, quero abençoar essas crianças, quero abençoar esta equipe. Ou seja, a perspectiva de Deus para você é outra. Não adianta querer fugir dele. Não adianta, não tente fugir dele, porque a perspectiva dele é outra. E entenda uma situação que Elias entendeu lá na caverna. Entenda que se você, como servo de Deus, estiver fora da direção de Deus, Ele não vai permitir que você continue fora. Você pode espernear, pode chorar, pode exigir, Ele irá trazer você de volta e ponto final. Esta é a perspectiva de Deus. E ainda Elias entendeu que não era o fim.
E você também precisa entender. Eu vejo que algumas vezes, alguns irmãos vivem trocando de igreja, achando que é o fim. Não, acabou o meu tempo aqui nessa igreja, vou para a igreja fulano de tal. Não, eu estou aqui, não estou sendo usado, acabou o meu tempo, eu vou embora daqui. Meu irmão, eu estou aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, para te dizer que Deus manda dizer para você que você precisa mudar a sua perspectiva e o seu tempo ainda não acabou. Não ande por caminhos estreitos, não queira fazer aquele atalho. O seu lugar é onde Deus te plantou. Ah, mas aqui está ruim, aqui não sei o quê, mas não sei o quê, aqui não tem oportunidade, mas eu estou aqui há 5 anos. Pare com isto. Saia desta caverna, sabe por quê? Porque não tem como você fugir de Deus. Se Deus trouxe você para cá, é porque Ele precisa de você aqui. Esta é a perspectiva divina para você. E você nunca estará só. Você sabe quanto tempo Elias levou para pregar o primeiro sermão depois deste ato? 3 anos, irmãos. Pensa, um profeta fervoroso, um pregador, uma pessoa que gosta de pregar, de ensinar, ficar 3 anos de molho, sem pecado, sem estar fora da igreja, estando em comunhão com o Senhor. Quando eu era mais jovem, eu nunca falei isso, mas hoje eu vou falar. Quando eu era mais jovem, eu orava para que o pregador não viesse para me pregar, você acredita? Gente, eu fazia isso. A igrejinha de 70, 80 membros, eu ia para a igreja, ia animadinho, preparava a mensagem e orava, Senhor, que o carro dele fure o pneu, que aí eu vou pregar. Era bom demais, irmãos. Era bênção demais. Você foi chamado para exercer o seu ministério e você precisa compreender que o Deus Todo-Poderoso que conhece você, Ele te prepara. Não queira passar à frente do tempo de Deus. Sabe, às vezes a Daniela me lembra, Daniela, minha esposa, ela me lembra que Deus quer às vezes só o nosso silêncio e ponto final. Deus quer que você sente aqui e fique aqui, quieto. Mas Senhor, eu sou tão ativista, eu posso, eu quero, eu faço, eu vou entrar em depressão se eu não fizer. Senhor, se eu não evangelizar, Senhor, se eu não pregar, Senhor, se eu não cantar, eu vou entrar em depressão. Meu irmão, o Senhor quer que você fique sentadinho, quieto e ponto final. Sabe por quê? O dia que Ele quiser tirar você da caverna, Ele vai aparecer e vai falar, opa, sai da caverna, agora é a hora, meu amigo, vamos lá. Mas enquanto você estiver na caverna, você não pode experimentar o processo de depressão. Elias falou, ai Senhor, só eu aqui. O Senhor falou, Elias, espera aí, tem mais 7.000. 7.000 que você nunca ouviu falar. Então, não fuja de Deus. E compreenda o plano de Deus para você. Filipenses 4, 6 e 7. Fugindo de si mesmo. Veja aí o que diz esse texto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu preciso ler esses 2 versículos para que você compreenda o processo de fuga pessoal. Me ajude aí. Não andeis o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu tivesse aqui pelo menos umas 3 horas, nós iríamos dissecar estes 2 versículos, porque este texto é um pedaço de diamante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Em tudo, você já parou para pensar o que é isso? Em tudo, pela oração e súplicas e com ações. Não é com reclamação, não é com murmuração, não é com tristeza, não é com depressão, não é com angústia, não é com a solidão? Não. Como é que você manifesta ações de graça em profunda tristeza? Como é que você manifesta ações de graça simplesmente sem ter comunhão com aquele que te chamou, com a fonte? Então é necessário que nós estejamos ligados. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, não adianta compreender, guardará o quê?
Se o Hamilton estivesse aqui, ele ia falar, está tudo desafinado, mas vamos lá. O pastor Rogério também sempre... Vamos lá, eu falei para Daniela, não consigo fazer igual o pastor Rogério assim. Ei, não entendi nada, vamos lá. Guardará o coração e a mente, o que mais? De vocês em Cristo Jesus. Você acredita que tem uns crentes por aí que guardam a mente, que guardam os neurônios, sistema neuronal, com amitriptilina, clomipraminina, duxolectiminina, fluxosamina, hexobetina, trazadona, velaxfina. Irmão, isso aqui é misericórdia, parece nome de... Eu falar, parece nome daqueles, mas deixa para lá. Mas tem alguns irmãos que guardam a mente baseada em antidepressivos. Irmãos, crentes, servos de Deus. Aí tem outros que fazem, não, eu prefiro guardar minha mente com um bonezinho. É mais charmoso, é mais bonitinho, principalmente se é do homem de honra, tem um toquezinho espiritual, foi ungido e tal, beleza. Tudo que vem na minha mente passa pelo filtro do boné e atinge lá dentro. Aí nem vou falar dos crentes loucos que nem boné usa, né? Está aberto a tudo, está aberto a Rede Globo, a Rádio Record, a Rádio Band, está aberto a Jovem Pan, está aberto a Datena, está aberto a todos os lixos demoníacos que são distribuídos, que são destilados na nossa mente. E aí, estes irmãos começam a fuga de si mesmo. Por quê? Porque não aguentam a carga. Mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, do versículo 10 ao versículo 19, ele nos mostra o verdadeiro antidepressivo. O verdadeiro antidepressivo está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, 12, 13, 14, 15, até o 19, mas eu quero ler o versículo 17. O versículo 17. Use também o capacete, só aí, só o capacete. Se eu colocar o boné, eu estou correto? Sim ou não? Não. Ok. Se eu colocar um capacete de bike, é capacete? É o capacete. Hipoteticamente, eu não estou muito errado. Mas as minhas habilidades, a visão, os ouvidos, os olhos, estão todos protegidos. Só o sistema neuronal que está um pouquinho protegido. Tem um pastor aqui que dirige uma Harley Davidson, isso eu não posso deixar de falar, né? Ele pilota uma Harley Davidson, eu fui tentar pegar o capacete dele, quando ele me viu com o martelo, ele falou assim, não, pastor, não vou emprestar meu capacete não, porque isso vai bater. Meus irmãos, não crie atalhos. Não use o boné, não use um capacete de ciclista. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala que nós devemos, de fato, usar um capacete vindo da parte de Deus, que protege tudo em absoluto. Tem até viseira. Sabe por quê? Porque a nossa luta emocional, sentimental, a nossa luta neuronal, ela não é contra a carne nem contra o sangue. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que a nossa luta, ela é contra as hostes celestiais. Quem luta contra a sua emoção, contra a sua alma, contra os seus sentimentos é o Satanás. E por isso, este capacete, que é o capacete da salvação, está à sua disposição e você precisa usar, sabe? As pancadas virão de todos os lados. Se eu quebrar essa viseira, eu vou ter que pagar. O fato é que aqui existe uma luta tremenda e que conduz o povo de Deus a fugir de si mesmo, assim como fez Elias. Mas quando você faz a opção por usar este capacete que vem da parte de Deus, sabe o que acontece? Você começa a ter uma linguagem de soldado. Você não recua. Você não age pelo caminho da derrota. Você não age pelo caminho da solidão, da angústia.
Mas você entende que o Senhor, o Todo-Poderoso, te protege deste mundo tenebroso, e aí os problemas vêm, a tristeza vem, e você começa a ajoelhar, começa a buscar esta palavra, e começa a pedir ao Senhor: Senhor, protege a minha mente. Pai, eu não quero ter pensamento negativo, eu não posso ir por este caminho da desilusão, não posso seguir este caminho da angústia, da tristeza. Senhor, alguma coisa está errado. E o Senhor entra com providência e começa a agir na sua emoção, trazendo você de volta. Tá, mas então não precisa de profissional da psicologia? Precisa. Não precisa de psiquiatra? Precisa. Mas antes de tudo, você tem um médico que nós temos a esperança, a fé. Fale com ele, tem um psicólogo extraordinário, tem o Espírito Santo de Deus que trabalha por você, e é tão precioso que este contexto que o apóstolo Paulo fala de colocar o capacete é o contexto dos soldados, e os soldados colocavam toda a vestimenta, o capacete, e o que eles faziam? Eles iam comer juntos. E naquele momento de alimentação, eles oravam pedindo sucesso na batalha. E aí é o último ponto, fugindo dos relacionamentos, que é resultado da depressão, da angústia, da solidão. Quando nós experimentamos isso, nós não queremos nos relacionar com ninguém. Mas o Senhor Deus de Israel, Ele trabalha com restauração. E quando Elias foi chamado por Deus para restaurar a mente, restaurar a comunhão, restaurar a socialização de Israel, Elias usou ali pedras. Pedras fala de compromisso. Naquele altar, Elias usou pedras, Elias limpou em volta do altar. Elias teve todo um processo ali, usou a lenha. Usou também ali o novilho, usou os cântaros de água, que fala de limpeza. A nossa mente, ela pode e deve e será assim restaurada pelas mãos do Todo-Poderoso, mas requer entrega, requer renovação, requer sacrifício. Pastor, mas eu estou experimentando agora mesmo uma tristeza profunda, uma angústia, e eu tomei um comprimido hoje para ver se eu fico mais relaxado, mas o Senhor irá te restaurar plenamente. Por quê? Porque Ele tem um propósito com você. Ele irá restaurar não apenas as suas emoções, mas restaurará o seu ministério, a sua vida cristã, o seu relacionamento com Ele. Ele irá, através do Espírito Santo, fazer a boa, agradável e perfeita obra que Ele tem preparado para você. E a sua mente seguirá a visão do Senhor. Isaías 40:31. Vamos de pé, meus irmãos. Quero ler esse texto com você. Isaías 40:31. Eu quero que você observe este versículo antes de ler. Você pode colocar o seu nome ali, ao invés de dizer aqueles, pode dizer assim: Edmar, mas o Edmar que espera no Senhor. Este Edmar Moreira Alves, nascido no ano tal, renova suas forças. Eu voarei alto como as águias. E é maravilhoso, viu, essa cena aí. Correrei e não ficarei exausto. Eu continuarei a minha boa caminhada e não me cansarei. Sabe por quê? Porque o Senhor é a minha força. Você pode confessar este versículo aí? Não apenas hoje, meus irmãos, não apenas agora, mas confesse constantemente. Quando começar aquele friozinho na barriga, quando começar o coração palpitar, dobre os joelhos, fala: Senhor, tem misericórdia, eu não posso experimentar isto. Senhor, as minhas mãos estão formigando, tira isso de mim. Senhor, eu sou teu servo. Elias estava lá na caverna, o Senhor falou com ele. Elias era homem, mulher, homem sujeito, né? Eu sou mulher, homem, estou sujeito também. Senhor, eu quero colocar diante de ti a minha mente.
Meus irmãos, na madrugada eu faço questão de estender as minhas mãos e dizer: Senhor, abençoa o meu sistema neuronal, abençoa os meus neurônios. Senhor, eu sei que alguns neurônios estão ficando meio pela idade, mas renova, sabe, a sinapse, Senhor, que faz o ligamento, que faz as sensações. Renova, Senhor, não me deixe experimentar demência, não me deixe experimentar tristeza, angústia, solidão. Eu tenho que passar, mas passe comigo. Faça isto, porque é isto que Deus quer para curar as suas emoções. Ele precisa que você abra o seu coração e entregue a Ele o seu sistema neuronal. Ele precisa ouvir isso de você. Antes que você visite um profissional. Eu fui visitar um profissional algum tempo atrás e no final da consulta ele falou: você pode ir embora que você está melhor do que eu. Eu falei: então o negócio está bom. Você está melhor do que eu. Eu falei: não, mas ele falou: não, isso é normal, essa idade assim. Sabe quando você do nada começa a olhar uma cena triste que não faz parte da sua realidade e chora? Eu falei: Jesus, está errado isso aí, ué. Que é isso? O homem só porque ficou em segundo lugar, eu estou chorando por ele, nem conheço ele. Eu falei: vou visitar um conselheiro, um psicólogo. É normal e natural. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, Ele nos restaura, nos renova, nos fortalece. E se você está tomando antidepressivo, eu não vou aconselhar você a jogar fora, mas eu vou aconselhar você a começar uma campanha com o Senhor, e o Senhor irá te livrar destes medicamentos. Irá te livrar. Aquele moço do testemunho inicial, que eu mencionei, aquela criança, hoje ele não toma nenhum comprimido mais. É uma pessoa liberta, a mãe dele é super feliz, sempre que a gente se fala, louva ao Senhor aquele menino. Então, nesta noite, a fuga, ela acabou. Acabou. Nada de ter medo, nada de ficar angustiado. Hoje você irá lançar sobre ele a sua ansiedade, descansar nele. Vamos orar? Você tem coragem, tem fé para colocar a sua mão direita no seu cérebro? Você tem coragem na sua cabeça? Pai querido, em nome de Jesus, pela fé na Tua palavra, pela fé em Ti, Senhor, pela fé na ação do Teu Santo Espírito, eu coloco a minha mão direita, e a Tua igreja também coloca a mão direita na cabeça, Senhor, que simboliza aí o sistema neuronal, as emoções, os sentimentos, o córtex, as sinapses. Pai querido, nesta noite o Senhor, pela Tua palavra, poderá realizar um milagre extraordinário, revertendo a tristeza, a angústia, a depressão, revertendo a solidão, revertendo, Pai querido, pela paz que excede todo o entendimento. Faça este milagre por nós, Senhor. Não está fácil, papai querido, este tempo contemporâneo, as aflições são enormes, mas nós nos refugiamos em Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso escudo protetor. Pai amado, Tu és aquele que nos guarda, Senhor, de forma tão maravilhosa. Tu és o nosso pastor amado e a nossa emoção nós lançamos diante de Ti. Controla as nossas emoções. Dê-nos o equilíbrio emocional, assim como o Senhor fez com Elias. O Senhor alimentou Elias e fortaleceu para que Elias continuasse a jornada. Faça isso conosco, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Amém, amém, amém. Amém. Receba a vitória em nome de Jesus, irmãos.